E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um dos projetos de lei que regulamenta a reforma tributária. O texto que agora segue para a sanção do presidente Lula detalha, por exemplo, as reduções ou isenção de alíquotas que os produtos e serviços terão e também o sistema de cashback. A gente lembra que com a reforma tributária haverá uma modificação nos impostos. O IPI, o PIS e COFINS serão consolidados no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Enquanto isso, o ICMS e o ICS vão se tornar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Além da criação do CBS e do IBS, haverá também o imposto seletivo, ou o chamado Imposto do Pecado. Juntos, eles formarão o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Em 2026, começará um período de teste da CBS e IBS. Em 2027, inicia a cobrança integral do CBS e o imposto seletivo será implementado. De 2029 a 2027, o IBS será ampliado gradualmente, até que em 2033 a gente tenha a vigência integral deste novo modelo de tributação. Segundo a agência Câmara, produtos como arroz, feijão, pão francês, leite, manteiga, carnes, peixes, ovos e os outros que você vê na tela terão alíquota zerada. Já produtos como bebidas e compostos lácteos, mel, amido de milho, óleos, massas recheadas, além de insumos do agro como agroquímicos e fertilizantes e rações e vacinas, outros componentes usados no agro terão alíquota reduzida em 60%. O que você precisa saber agora para começar 2025 muito bem informado sobre as mudanças da reforma tributária? A gente vai tratar com Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA, e Eduardo Diamantino, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Sejam bem-vindos. Olá, Kellen. Olá a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar com vocês. Para a gente também. Recebo também Eduardo Diamantino. Seja muito bem-vindo, Diamantino. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pela companhia. Eu começo com você, Conchon. O texto aprovado, que agora aguarda só a sanção presidencial, é bom para o agro? E se é bom, por quê? Em resumo, sim, Kellen. Nós entendemos que a reforma aprovada ela foi positiva para o setor agropecuário, considerando tudo o que a gente vem discutindo quase nos últimos 6 anos. A gente lembra que a PEC 45 de 2019... ela não tinha sido pensada especificamente para o setor agropecuário. Ela trazia a previsão de uma alíquota única, todos os produtos e serviços teriam a mesma tributação, e ao longo dos últimos 6 anos nós fomos trabalhando e conseguimos melhorar muito. Óbvio, quando a gente está falando de imposto, tem muitas coisas que nós gostaríamos de ter inserido no texto e não foi possível, mas faz parte do processo democrático. Mas o balanço geral que a gente faz é uma reforma tributária bastante positiva para o agro, principalmente porque nós adotamos o regime do IVA, que é adotado aí por grandes países da tributação sobre o consumo, e nós conseguimos trazer as considerações, as especificidades do setor agropecuário e dos alimentos, da tributação sobre os alimentos, também para esse regime. Ou seja, a gente não criou nada de outro mundo, a gente adotou tanto o regime do IVA quanto as suas especificidades para o setor agropecuário na nossa reforma. Ou seja, a avaliação é bastante positiva quando comparamos ao cenário de 2019. Muito bem. Diamantino, você acha que a reforma aprovada ela é boa para o agro? Olha, eu concordo em parte com o Conchon. Eu acho que o trabalho da CNA de 2019 até a data atual foi fantástico. Melhorou coisa demais. A primeira reforma teria o condão de aniquilar o principal motor da nossa economia. Mas acho que continuo pensando o que pensava. A reforma era desnecessária. Nós não temos nenhuma prova de que essa reforma de IVA dual é melhor do que a reforma anterior. Mas quero ressaltar aqui e parabenizar a CNA, na pessoa do Conchon, melhorou muito. E mais, se não fosse isso, a gente teríamos sérios problemas de competitividade no setor agro. O que piorou em relação ao que nós temos? Porque você está fazendo um ponto interessante, né, Diamantino? Você está dizendo, a reforma, ela ficou pior do que ela poderia ser, principalmente pelos trabalhos como da CNA, da FPA e outras entidades, associações
confederações que representam os interesses do setor agropecuário. Mas você disse que não entende que ela era necessária porque não há provas de que, do jeito que ficará, é melhor do que está hoje. Qual é o principal risco que nós temos em relação a esse texto aprovado, em relação ao que temos hoje? Kelly, a reforma, veja bem, a reforma sai... Quem criou a reforma não foi o agronegócio, o principal, vamos dizer, patrocinador da ideia da reforma. Todo mundo está cansado de saber disso, a indústria. Ela parte da ideia de uma universalização de bases. Mas eu entendo, como advogado, que essa universalização teria que ter sido melhor sopesada. O princípio da igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Você não tem que tratar, por exemplo, uma produção agrícola igual um banco, um setor financeiro ou uma indústria grande. Então, eu acho que esse é o problema. Conceitualmente, ela começa enviesada. Por outro lado, acho que a partir de... quando ela começou efetivamente, já no governo Lula, a grande questão é que ela traria. No primeiro momento, começaram a propagar a redução de carga tributária. Depois, acho que tiveram um pouco mais de juízo e falaram em simplificação. Não vejo simplificação no texto. Não vejo simplificação nem na fase de transição, a gente passar até nos próximos anos convivendo com os dois sistemas. Uhum. Então, assim, por isso eu acho que fizemos um esforço gigante em vão. Mas vamos lá, né? Isso é chorar o leite derramado. Já foi, já está valendo e precisamos, obviamente, continuar batalhando para que agora, enfim, já aprovado na Câmara, aprovado no Senado, voltou na Câmara, não sofra algum corte aí quanto da promulgação pelo Executivo. Muito bem. Essa é uma condição importante que eu devolvo a você, Conchon. O Diamantino falou em não chorar pelo leite derramado, é o que temos, e é o que temos com impacto já em 2026. Como será a transição? O que a audiência agro que nos assiste, a audiência do Brasil, precisa saber hoje sobre o que muda na vida da gente brasileira a partir de 26 com esse texto aprovado? Olha, veja só, Kelly, o produtor rural, o telespectador que nos acompanha, é óbvio, como o Diamantino falou, é um desafio muito grande. Nós teremos um longo período de transição entre o modelo tributário atual, o regime tributário atual, e esse novo regime. E isso vai fazer... A reforma trouxe algumas diferenciações para a tributação incidente sobre bens bens da agropecuária que hoje carecem de diferimento, de redução de base de cálculo, e isso não vai acontecer no futuro. Então, logo, tem algumas exceções, mas de maneira geral ela traz, ela exige que o contribuinte, que o produtor rural, o produtor contribuinte fique antenado ao que vier. Quando a gente conversa muito com os produtores de todo o Brasil, por meio das federações estaduais de agricultura, a gente sempre alerta. Essa reforma tributária aprovada, ela é uma mudança de paradigma aos produtores rurais. Houveram muitas simplificações, como eu falei, diferenciações, mas é fato que o produtor rural ele tem que estar atento a essas mudanças e isso vai começar em 2026, como você falou, e o período para ele fazer conta, para se adequar, e nós aqui da CNA, do Senar, estaremos ao lado dos produtores, mostrando qual que é a carga tributária dele atual, qual é a cumulatividade dele e qual que vai ser no novo regime, para aqueles produtores que faturam, por exemplo, até 3 milhões e 600, saberem se vão adentrar ao IVA ou não, para saber qual que vai ser a melhor adequação da carga tributária em relação ao que ele paga hoje. Mas é importante destacar também que o regime tributário atual ele traz muita cumulatividade, que o produtor acaba pagando imposto sem saber, né? Porque ele contratou lá, comprou um saco de defensivo, um medicamento veterinário, e isso vem com, por exemplo, PIS e COFINS, e ele não se apropria, isso vira custo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados que, ao longo dessa transição para o novo modelo, esses vícios, esses problemas do regime tributário atual não sejam transfigurados, não sejam transmitidos para o novo modelo, mesmo sabendo que o novo modelo, ainda assim, tem alguns problemas, ainda que menores. Muito bem. Se tiver um alerta para os produtores em 2025, fazer conta, analisar e se preparar para 2026. Muito bem. Dentro desse cenário de preparação, Conchon, última pergunta para você. Já sabemos qual vai ser a alíquota do IVA aqui no Brasil? Não. Nós temos uma estimativa de alíquota.
Isso é apenas um direcionador. E é uma pergunta bastante interessante, Kelly, porque muito se falou, ao longo da discussão, como o Diamantino disse, a questão da alíquota foi capturada. A questão da alíquota, sem sombra de dúvidas, é importante, mas a gente tem que entender o escopo maior do que a reforma também traz. Ela não só traz alíquota, ela pode trazer simplificação ou burocracia, maior ou menor cumulatividade tributária, que acaba se refletindo no novo modelo. O que nós temos é um indicativo de alíquota em torno de 28%, tá? Mas que pode ter alguma alteração diante das mudanças dos próximos anos. Essa alteração, Diamantino, para você fechar, pode fazer com que o Brasil carregue o título de detentor do maior IVA do mundo, ou seja, afastando um pouco a promessa de que a simplificação no passado poderia se tornar menos impostos. Essa é uma tese que você não acredita. A nova reforma não significará, na prática, pagamento de menos impostos pelo agro? É isso que você acha? Olha, eu acho que, só para completar o que o Conchon colocou, eu acho que a alíquota ficou o tema visível. A alíquota mais alta, a alíquota menos alta. Se a reforma pretende ter, operando 100% a não cumulatividade, ou seja, o que você pagar aqui, você retoma no próximo item, a alíquota não é o principal problema. Eu vejo como principal problema hoje o tal do split payment, que com esse nome em inglês quer dizer basicamente que vai se tomar toda a não cumulatividade do período. Eu, particularmente, desafio qualquer ser humano que tem de 1950 para cá, eu nunca vi, tem vários exemplos do governo devolver dinheiro em ordem. Pode ser, evidentemente, que o mundo mudou, eu estou ficando velho e vai devolver. Mas eu vejo o split payment não funcionar, principalmente em exportação, regime híbrido, cumulativo, não cumulativo. Acho que o grande problema vai estar aí. Porque é aquilo, ficou retido, seja com a alíquota de 30, reteve 10, ou com a alíquota de 30, reteve 11, 12, tanto faz. O que eu não acredito é a capacidade de operacionalizar esse split payment. Com isso, nós vamos continuar tendo uma alíquota muito alta, uma carga tributária, para sair dali, uma carga tributária muito alta dentro disso. E sabe, Kelly, eu queria só para terminar, você veja bem, há um tempo atrás se falava em reforma administrativa antes da reforma, da reforma tributária. A prova de que é isso que o mercado queria, que todos isso queriam, é esse dólar disparado aí do bloco anterior. Não faz o menor sentido ter feito isso na frente da reforma do Estado. Mas, de novo, não adianta chorar o leite derramado. Vamos em frente. Muito bem. Foi muito bom terminar esse ano de 24 aqui em uma das últimas edições, trazendo esses alertas importantes de vocês para que a nossa audiência se prepare para esse novo cenário que vem aí. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, obrigada por hoje e por todas as demais entrevistas neste ano. Eu que agradeço, Kellen, sempre um prazer. E eu desejo um abraço de Diamantino para todos que nos acompanham agora na Hora H do Agro. Obrigada a você, Eduardo Diamantino, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, também nosso convidado cativo. Volte mais vezes, é um prazer tê-lo conosco. É sempre um prazer falar com você, com o Conchon, poder expor as nossas ideias. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Bom ano novo.